Bom, tava falando com você, né, Marcelo, antes da gente abrir aqui o papo, cara, e quando eu falo de currículo é por conta disso. Cara, simplesmente eu tava assistindo uma entrevista incrível que o Marcelo Gabriel fez com simplesmente o Mano Brown, pra mim um dos maiores expoentes da música brasileira de todos os tempos. E o Marcelo fez o Mano Brown cantar Tim Maia, fez de tudo ali, um papo incrível. Eu queria que você começasse, Marcelo, contando pra gente como é que foi, cara, porque, pô, entrevistar o Mano Brown é pra poucos, né? Um cara que não vai em todo o programa, você não vê ele em muitos locais, você conseguir conversar com ele é algo muito raro. Eu queria que você contasse a experiência aí pra gente, cara. Como é que foi esse papo? Não, a experiência foi incrível, né? E, de certa forma, marca, né? Não só a questão da profissão, né? Eu, como jornalista, como comunicador, um cara que tem programa de talk show, entrevistou vários artistas aí, mas também pessoalmente, né? Porque eu sou fã do Racionais, sou fã de rap, né? Tem ali o Racionais tem a sua importância até na minha trajetória, na minha vida, enfim, né? Influência total, né? E essa entrevista aí foi no programa Freestyle, que é um programa de hip hop que eu idealizei em 2006, no formato de podcast, né? E nesse formatão de podcast mesmo, tal, ele foi o primeiro de rap nacional, né? Eu não costumo vender muito isso porque tinham outras rádios webs, né? Uhum. Outros programas de entrevistas de rap na internet. Poucos, né? Antes ali do freestyle, né? Mas no formatão mesmo, né? De assinar essas coisas, feed, só quem tinha iTunes, né? O iPod conseguia ouvir. Nesse formato aí, o programa freestyle foi o primeiro de rap, né? E o podcast estava começando a se proliferar Ganhar aqui no corpo, Brasil, né? ganhar corpo, né? Porque em 2004 que ele surge, né? Lá nos Estados Unidos, e aí ele vai aos pouquinhos ganhando aí o mundo. Então, na metade da década de 2000 ali foi quando ele surgiu de vez, e eu fiz o meu, resolvi fazer o meu de rap, né? Enfim, aí em 2000 aí o programa, né, continuou. Hoje em dia, né, podcast, né, tá tão, né? Se eu tivesse a fórmula mágica, né, como diz o Racional, a fórmula mágica da paz, se eu tivesse a fórmula mágica da paz naquela época, era para eu estar rico agora, viu Luiz? Total, viu, Marcílio? Total, mas viu? não. Tanto que depois deu uma baixada, né? Aí depois, agora que voltou com tudo, também com a Voltou com questão tudo. do visual, né, que influencia bastante. E aí, em 2016, eu voltei com o programa no formato de vídeo, né? Já se adequando à plataforma do momento, que era o YouTube, né? Uhum. E entrevistei vários artistas do rap. A minha intenção era, nesse início de projeto de vídeo do programa Freestyle, a primeira edição ser com o Mano Brown, né? Mas eu acabei, na verdade, não fazendo convite, né? Comecei fazendo outros convites e tal. E aí rolou, no ano seguinte, 2017, em abril de 2017, rolou de fazer com ele, assim. Eu acho que foi no momento certo, né? Porque eu já estava já estava um ano à frente do programa, já sabia como funcionava, né? Toda essa questão do vídeo também, que é diferente do podcast, né? Que é um formato de programa de rádio, onde você só usa a voz, enfim. Né? A partir do momento que você tem ali o visual à disposição, né? Você tem que se preocupar com várias outras coisas além da voz. Você tem a imagem, tem a postura, né? Que você fica, né? Gesticulação. Você vai estar com outra pessoa do seu lado. A forma como você olha para ela e você se dirige a ela, enfim, tem várias coisas que mudam, né? E aí a entrevista com o Mano Brown foi no tempo certo também. Ele tinha lançado o disco solo dele, né? O Bug Night, então tudo casou. E eu já estava mais maduro, diria assim, né, para poder entrevistar o Brau, porque ele é exatamente o que você falou, né, ele é um cara bem reservado enquanto a entrevista, né, todo mundo consegue fácil. Mas eu fiz o contato até pela credibilidade que o programa tem durante os anos, já tinha entrevistado todos os outros caras do Racionais também, né, então foi mais fácil, assim, né, dele aceitar, ele já conhecia, a equipe dele já conhecia o programa, né, porque o programa sempre foi muito bem respeitado na cena do rap nacional, né. E rolou, e foi isso que eu falei, experiência não só profissional de entrevistar o cara, mas pessoal também, era uma realização, mas claro, né, da mesma forma, a gente estava ali para trabalhar, da mesma forma que ele é um profissional, eu também estava ali na minha condição de profissional, né, então foi tudo dentro desta ordem aí, mas depois, antes e depois, né, antes de abrir e depois de fechar a câmera, a resenha rola, né, e tem toda aquela identificação, conversa, troca ideia, fala de outras coisas. Mas no programa foi legal também, porque ele estava bem à vontade, né? Ele estava super à vontade para trocar ideia, né? Viu alguém ali que estava entrevistando ele, que era parecido com ele, que tinha as ideias ali
parecida, sabia do que estava falando, né? Enfim, então foi bem legal por isso, né? Então a entrevista tá lá, quem quiser pegar, quem já viu sabe, né? Já entendeu o que eu tô falando, quem ainda não viu, quiser assistir, vai lá e vai ver que o papo foi, foi resenha mesmo, total, não foi aquela entrevista de entrevistador e entrevistado, pergunta e resposta, é isso e aquilo, o cara terminou de falar, eu vou lá e continuo. Não, foi troca de ideia, né? Isso foi sensacional. Não, e o que deu pra ver muito naquela entrevista, porque às vezes, né, Marcelo, quem vê de fora o rap acha que um cara como o Mano Brown, Emicida e vários outros que são expoentes, acha que esse cara ele só ouve rap, que ele é 100% focado no rap. E lá nesse papo mesmo com o Brown, a gente vê, cara, a bagagem musical que esse cara tem, é algo absurdo. O cara, nesse disco, no o Bug Night, cara, pegando referência de James Brown, pegando referência de Tim Maia, que são estilos que a gente pode achar que é diferente, né, Marcelo? Mas a gente, quando vai estudar a mesma história e ver de onde cada um surgiu, a gente vê que tudo é interligado, tudo se juntou e formou tudo isso que hoje a gente vê, a explosão do rap, a explosão do trap, tudo isso tem uma derivação muito antes, e esse papo é muito bom que a gente vê, né, cara? A bagagem cultural que um cara como o Mano Brown tem é fora dos padrões. Não é à toa, né, que o cara é quem ele é, né, Marcelo? Exatamente, né? E quando você tem a oportunidade de entrevistar, e pelo menos na minha cabeça, né? Você tem a oportunidade de entrevistar o Brown, você sabe que ele é um exímio conhecedor de música negra, né? De black music. Eu não podia deixar essa oportunidade, né? Nossa, total. De ir por esse caminho também da conversa, né? De poder mostrar para um público que está acostumado a ver o Brown dando entrevistas mais sobre assuntos mais contundentes, né? Pautas mais sociais, até por conta mesmo do que é o Racionais, né? Não tem como fugir disso. Mas eu tive a oportunidade de poder falar de música com ele, né? E muita gente se surpreendeu por isso também, né? E ele é um profundo conhecedor de black music e sim, até mesmo na entrevista a gente fala disso, né? Dessa passagem, né? Dessas transições, né? O que é o rap hoje é o que era o funk, o groove, né? Nos anos 70, nos anos 60, enfim. Tem toda essa derivação aí de elementos que formavam, né? E formaram a música negra até chegar no que é hoje o rap, que é algo mais eletrônico, né? Também tem as suas vias analógicas, né? Porque é música, né? Não deixa de ter, né? Mas esse rap mais de batida, né? Que a gente conhece, produção de beats, né? Vem aí da música eletrônica que acabou se difundindo também com todos os outros segmentos aí ligados à música negra, né? Então foram transições, né?